Olá. Colocação pronominal, então, interessante para fazer as questões da prova e também para redigir o texto. Na hora de redigir, a dica é, se não for início de frase, vai de próclise. Vai de próclise, que a probabilidade, né, de acerto aí será bem maior. Eu coloquei na ênclise. Então, vamos ver. Podemos colocar na ênclise? Podemos. Temos a colocação pronominal facultativa. O que é facultativa? Tanto faz. Então, mesóclise é lá no meio, quando o verbo estiver no futuro e no início da frase. Obrigatória a mesóclise, né? Próclise. Palavras negativas, advérbios, que, em mais gerúndio. Ênclise, início de frase. Apareceu o verbo no início de frase, se não estiver no futuro, ênclise. Se estiver no futuro, mesóclise. E agora, algumas palavrinhas que são legais, são boazinhas. Quer ficar ao meu lado, né? As palavras dizem, pronomes, querem ficar ao nosso lado? Sejam bem-vindos. Não querem? Vão com Deus. Quais são essas palavras boazinhas? São os substantivos, e os pronomes pessoais. Aí, claro que a gente tem que saber quais são aqui os pronomes pessoais, né? Vou recordar para você quais são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Substantivo, aquela palavrinha que dá nome. Casa, cachorro, vaca, árvore, telhado, música, mãe, pai, professora. Então, apareceu um substantivo, o homem, aí eu deixei um espaçozinho aqui e outro aqui. E eu preciso colocar o pronome se. Professora, só o se? Poderia ser o me também, né? O homem me feriu, o homem feriu me. Qualquer pronome. O homem o feriu, o homem a feriu. Então, tirei o pronome dali. Aqui está o verbo. Não está no início da frase nem no futuro. Então, a mesóclise já eliminei. O homem é o nosso sujeito. A palavrinha que veio antes aí, né? É o homem. O homem é substantivo. O homem, a mulher, a criança. Substantivo. Pronome pode ficar ao lado ou o substantivo diz pode ir lá para o outro lado, pode ir lá para frente, passear, ver o que existe de bom lá para frente. As palavras negativas dizem para o pronome, se você for, não volte mais. Os substantivos, quer ficar aqui, beleza, quer lá para frente, pode ir. Então, por isso nós chamamos de facultativa, tanto faz. Então, eu posso colocar o se aqui, o homem se feriu, ou posso colocar o se aqui. Claro que não posso colocar nos dois espaços simultaneamente, né? Ou antes ou depois. Então, quando a banca pergunta se o pronome pode mudar de lugar, é isso que a banca quer saber. Substantivo pode mudar de lugar. O homem se feriu ou feriu-se. Ele abraçou. Pode ser o pode ser o a, pode ser o me, pode ser o te, pode ser o nos, qualquer pronome aí. Ele é o pronome pessoal do caso reto. É o pronome pessoal. Os pronomes pessoais, os 8 aí, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, todos são gentis.
Quer ficar ao nosso lado? Sejam bem-vindos. Não querem? Vão com Deus. Então, eu posso colocar aqui, vou colocar o me. Antes do abraçou ou depois do abraçou. Então, bem de boa. A casa me pertence ou a casa pertence-me. Só claro, sempre lembrando, né, para não usar os dois simultaneamente. A casa me pertence ou a casa pertence-me. Agora, cuidado aqui. Deus te guie. Deus te guie. O te está aqui. Opa, Deus é um substantivo. Então, posso colocar também depois, professora. Deus guie-te. Não. Por quê? Porque Deus é famoso, então é exceção? Não. Porque eu tenho aí uma frase optativa. Agora, cuidado, se eu transformar essa frase em optativa em afirmativa, ou seja, com ponto final, aí já pode em qualquer lugar. Então, a banca gosta disso aqui, ó. Guie. Guie é imperativo, né? Como guia é imperativo, obrigatoriamente o te tem que ficar aqui. Agora, se eu fizer Deus te guiou. Deus te guiou. Aí eu coloquei o ponto final, não é mais frase optativa. Professora, não entendi o que é frase optativa. Frase optativa é o nosso desejo. Quando alguém diz bom dia, é uma frase optativa, só que não há verbo. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Esse tchau não é uma frase optativa, mas quando eu digo boa prova, boa sorte, é o meu desejo, eu desejo que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, isso é frase optativa. E, professora, como é que eu sei que é optativa? Pontinho de exclamação. Não veio com pontinho de exclamação, não é optativa. Ah, Deus te guie, é o meu desejo. Agora, quando eu digo Deus me guiou, aí já não é mais a optativa que eu vou pôr ponto final. É a frase declarativa. Então, cuidado com esse... Não é só com Deus, é com qualquer frase optativa. Então, aqui, independente de religião, né? Temos uma frase famosa que é assim: bons ventos o levem. Obrigatoriamente o outro tem que ficar aqui, na próclise. Mas vento não é substantivo, professora? É, mas quem está lá no final? O ponto de exclamação. Agora, vamos simplificar isso aqui. Professora, eu acho que na hora da prova vai me dar um branco, eu não vou me lembrar dessa frase optativa que você explicou. Não precisa lembrar. Tem ponto de exclamação? Só próclise. Apareceu com pontinho de exclamação, só a próclise. Tá? Então não tem, frase optativa. É que se tiver que justificar, aí nós vamos ter que justificar. E eu gosto também daquela frase famosa que é: vai pra puta que pariu. Eu, particularmente, né, quem já foi meu aluno, sabe que eu não falo palavrão em sala. Não falo mesmo, né? Até porque eu cresci assim, se eu falasse, ficaria com certeza sem os dentes. E como eu queria ficar com os dentes, né, para poder mastigar, eu não falava. Então, aí já cresci assim, sem falar palavrões, e hoje dificilmente eu falo. Mas esta frase já foi de alguns concursos. Por quê? Nem xingar nós sabemos. Vá pra puta que pariu. Faltou alguma coisa? Quem que eu estou xingando aí?
Então eu tenho que colocar o pronome. Se eu for xingar um homem, vá pra puta que o pariu. Se for xingar uma mulher, vá pra puta que a pariu. E se for xingar o gaúcho, vai pra puta que te pariu. Então tem que ter quem nós estamos a xingar. Se não houver o pronome aí, sei lá. Quem será que ele está xingando? Não sei. Tá? Então, aí, isso aqui já foi de concursos, não da nossa banca, mas já foi de outras bancas. Agora, como no Brasil nada se cria, tudo se copia, né? Vamos que aqui eu vou colocar um ponto de exclamação. Por que um ponto de exclamação? Porque é o meu desejo. Eu quero que você vá pra puta que eu pariu. Vai pra puta que eu pariu. Apareceu o ponto de exclamação, o que eu posso usar? Só em a próclise. E ainda eu tenho o quezinho aqui, ó. Olha o que aqui puxando. Apareceu o quezinho, puxa, né? Aí eu brinquei que se for o gaúcho eu posso colocar o T. Não posso não. Porque se eu colocar o T eu tenho que mudar o verbo. Porque o vai é terceira pessoa. Se eu for mudar pro tu para xingar o gaúcho, daí eu vou ter que dizer vá. Vá pra puta que te pariu, cara. Vá. Que eu vou, tu vais, né? Então vai. Vai pra puta que pariu. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Então, mas nosso problema hoje não é verbo. Professora, acho que você trocou os verbos. Não interessa, eu quero o pronome hoje. Eu quero o pronome. Se você for xingar um homem, é o. Se você for xingar uma mulher, é a. E também, às vezes, quando vamos xingar, ainda bem que a gente xinga, não sabe o que significa, e quem é xingado também não sabe o que significa. Uma palavra pesada é o idiota. Deixa ser idiota, cara. Mas você é realmente um idiota, né? O que significa idiota? Idiota significa o maior grau do retardo mental. É aquele retardado mental que não tem mais jeito. Psiquiatra não resolve, né? Ninguém mais resolve. Então é bem pesado chamar alguém de idiota. Só que como nós não sabemos o que significa e quem é xingado também não sabe, fica como se fosse feio, horroroso, né? Mas idiota é bem pesado. Então idiota é o maior grau do retardo mental. E também quando xingamos, deixa de ser burra. Helena, deixa de ser burra. Aí eu vou dizer para vocês que não existe mulher burra. Claro que existe, professora. Não existe. Porque a palavra burra é que não existe. Ó, pensa comigo. Questão de lógica aí. Quem é o professor de lógica de vocês? Questão de lógica. Vamos ao aras. Aí alguém diz, busque um cavalo. Lá atrás o cavalo. Busque uma égua. Você vai lá e traz a égua. Busque uma mula. Você vai e traz a mula. Busque uma burra. Daí você olha pelo pasto, né? Cadê a burra? Aí você pergunta lá para o senhor que cuida, né? Ei, mandaram buscar uma burra. Qual delas é a burra? Nenhuma. Não existe a palavra burra. Então a mulher é o quê? Besta. Larga de ser besta, Helena. E para o homem também não posso dizer, bom, mas aquele cara é um besta, né? Não. O homem é burro e a mulher é besta. Então aprenda a xingar. Xingue certo. Por isso que às vezes a pessoa diz, ô professora, você é uma burra. Daí eu digo, burra é você. Burra é você, que não sabe nem que não existe a palavra. Burra é você, né? Então aí a gente fica brigando. Então burro é o masculino e o feminino é besta. Não tem burra. Então aquela máxima que não existe mulher burra é verdade. Só existem mulheres bestas. Então vamos lá. O quezinho puxou. O quezinho puxou. E também porque uma frase... Como é que é o nome dessa frase mesmo? Frase o quê? Optativa. Optativa é a minha opção.
Bom dia, boa tarde, boa noite, vá com Deus, bons ventos o levem. E vá para a puta que o pariu. Então, frase optativa, temos de cuidar. Então, facultativa com substantivos e pronomes pessoais. Agora eu quero saber com 2 ou mais verbos como é que fica a nossa frase. Eu vou ter que olhar isso aqui, ó. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é o R, gerúndio é o famoso NDO e o particípio é o ado ou ido, para a maioria dos verbos. Ado ou ido para a maioria dos verbos. Agora, alguém me ajuda aí. Helena estava entregando os livros quando cheguei. E eu preciso colocar o pronome lhe. E vou ajudá-los. Já coloquei ali as posições. O lhe vai na posição 1, vai na posição 2 ou vai na posição 3? E agora, José? Posição 1, posição 2 ou posição 3? Vamos ver. Ó, o lhe aqui, como é que fica? Helena lhe estava entregando os livros. Helena estava lhe entregando ou Helena estava entregando lhe? Qual delas? Dá a impressão que a primeira está bem esquisita, né? É a mais elegante. É o português erudito, é o português culto. Helena lhe estava entregando os livros. Como é que eu vou saber a posição? Volta aqui, ó. Eu vou olhar o último verbo. Primeiro é o estava e o último é o entregando. Entregando é o gerúndio. Então, vamos lá. Se o verbo principal estiver no infinitivo, opções 1, 2 e 3. No gerúndio, 1, 2, 3. No particípio, 1, 2. Não pode na 3. Agora, antes que alguém me mande a pergunta, professora, por que não pode na posição 3? Eu já vou dizer que eu não sei. Lá em 1501, o primeiro gramático diz que não pode na posição 3. Não explicou por que não pode na posição 3. Todos os outros gramáticos seguem a mesma linha, não pode na posição 3. E cá estou eu dizendo para vocês que não pode na posição 3. Agora, por que não pode? Sei lá por que não pode. Se eu colocar, não vai dar problema. Mas a regra diz que não pode, então temos de respeitar a regra. Por quê? Ó, então aqui está no gerúndio. Gerúndio pode ir na 1, na 2, na 3. Então eu posso deixar o lhe aqui, deixar o lhe aqui, ou deixar o lhe aqui na posição 3. Helena irá entregar os livros hoje. Helena irá entregar os livros. E de novo eu quero colocar o lhe. Irá é um verbo, entregar é o outro. Entregar terminou com R. R está aqui. Como o R está aqui, eu posso colocar o pronome nas 3 posições. Só tenho de cuidar que não pode ser início, né? Mas ali não começou. Tem o sujeito antes. Então, nas 3 posições. Lhe irá. Posso colocar o lhe aqui. E aqui na última, sempre grudadinho com hífen. As 3. Helena havia enviado os livros. E eu preciso de novo colocar o lhe. Olha agora. Enviado está aqui no particípio. Eu só posso nas posições 1 e 2. A posição 3 está fechada.
Então, Helena lhe havia ou lhe aqui. Aqui está fechado. Agora, por quê? Não sei. Se eu colocasse o lhe ali, Helena havia enviado lhe. Que diferença faria? Nem cacofonia forma, né? Então, de repente, mas os gramáticos dizem que não pode. Depois de particípio proibido. E é bem aqui que a banca pede. Por quê? Pedindo os outros não tem graça. Infinitivo pode antes, no meio e depois. Gerúndio pode antes, no meio e depois. Particípio só antes ou no meio. Não pode depois. Agora, isso que eu fiz foi sem atrativos. 2 verbos sem atrativos. Vamos colocar um atrativo. As frases vão ser as mesmas, só que na negativa. Helena não estava entregando os livros. E eu tenho que colocar o lhe. O lhe, o lhes, o te, o nos, qualquer pronome. Olha agora, eu tenho um verbo, 2 verbos. Olhei o último e vi que ele está no gerúndio. Então, já pensei, ó, gerúndio 1, 2, 3. Só que não. Agora tem o quê? Tem o atrativo. Quem é o atrativo? O não. Lembra-se que o atrativo, o nome já diz, ele atrai. Mas, será que ele ganha agora? Um verbo e um atrativo, o atrativo ganha. O atrativo ganha. Só que agora eu tenho 2 verbos e um atrativo só. Eu tenho 2 verbos e um atrativo. Então, a regra diz assim, o pronome poderá ficar juntinho, grudadinho com atrativo ou bem longe do atrativo, que significa bem pertinho ou bem longe. Ou o pronome fica aqui, ou aqui bem longe. Ou seja, no meio não pode. Se o pronome ficar no meio, o atrativo e o pronome vão ficar brincando de Michel Teló. Ai, se eu te pego, eu te arrebento. Ai, se eu te pego. Então, para que o atrativo não fique brigando aí com o pronome, né, ameaçando, ai, se eu te pego, o que o pronome faz? Vai lá para o outro lado, lá bem longe, porque lá bem longe o atrativo não vai enxergá-lo. O atrativo nem vai saber que o pronome está lá. Então, ou pertinho ou bem longe. Bora lá. O próximo. Helena não irá entregar os livros. E eu tenho que pôr o lhe. Achei o irá, achei o entregar. Entregar está no infinitivo. Voltei aqui e vi que infinitivo pode nas posições 1, 2 e 3. Mas, o que eu tenho? O atrativo. Aí a regra diz, ou fica bem pertinho do atrativo, ou bem longe para que o atrativo não o veja. Então, bem pertinho, aqui, ou bem longe, que é aqui. No meio, não pode. E o último caso, um atrativo. Helena não havia enviado os livros. Nem vou pôr os livros aqui, já vou direto ao pronome. Achei os 2 verbos e já vi que o último está no particípio. Então, particípio 1, 2. Posição 3, fechada.
Então, a posição 3 está fechada. Ó, o particípio ado, posição 3, fechada. E agora eu tenho o atrativo. Aí a regra diz ou bem pertinho ou bem longe. Só que no bem longe estava fechado já. Depois o particípio, o buraquinho estava fechado. A posição estava fechada. Então, não consigo colocar aí, só temos uma possibilidade. Só pertinho do atrativo. Porque no meio não pode e depois está fechado. Isso aqui já houve uma questão aí, o FPR, muito boa e a maioria errou. Era exatamente com 2 verbos e o atrativo. Quais eram, né, as possíveis posições aí do lhe? Antes do primeiro verbo, no meio dos 2 verbos, depois dos 2 verbos. Mas como tinha o atrativo, ou pertinho do atrativo, ou bem longe aí do atrativo. Muito bem. Eu tenho um exemplo aqui, e é assim, na Baixada, se não joga futebol. Então aqui, pessoal, não é para vocês julgarem o time. Não, nada contra o time aí. É só o exemplo. Essa frase eu achei no muro lá, né? Pichada no muro. E é maravilhosa. Na Baixada, se não joga futebol. Isso está certo ou está errado? Eu até brinco que eu gostaria imensamente de conhecer quem pichou essa frase. Quem pichou? Maravilhosa. Na Baixada, se não joga futebol. Eu acho que quem pichou essa frase era no mínimo professor de português. Está aqui o verbo, joga. Está aqui o pronome. E agora? O não está aqui. Será que não seria assim? Na Baixada não se joga futebol? Poderia. Poderia, né? Poderia não, pode. Pode ser assim também. Mas a posição que eu fiz está correta. Na Baixada se não joga futebol. Por que está correta? Eu tenho aqui o atrativo que é o não, mas tenho também outro atrativo que é o na Baixada. Aí, para que nenhum fique triste, o que eu faço? Eu deixo o pronome no meio dos 2. Na Baixada, se não joga futebol. E uma questão do ita era assim, isto me não pertence. Me não pertence. E aí essas estranhas assim, geralmente são as primeiras que nós tiramos. Isto não me pertence, tranquilo, né? Isto não me pertence. Mas como não é atrativo e o isto também, o me ficou aqui para nenhum ficar triste. O isto atrai, né? O pronome demonstrativo atrai. O pronome ficou ali. O não também atrai. E agora, 2 atrativos, o que eu faço? Ou o pronome fica no meio, ou fica depois do segundo atrativo. Então, isto me não pertence está certo. Isto não me pertence também. Ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.